às vezes eu percebo que existe uma distância muito grande e aí cria-se travas mentais ali no gestor, na equipe. Às vezes o procurador também fica um pouco inseguro com isso. A lei veio e aí assustou todo mundo e todo mundo ficou ali com medo. Eu tenho medo de ser responsabilizado porque realmente o bicho pega nessa parte, não é exagero. E aí o que gerou a consequência é que essa dificuldade acabou gerando uma situação de travamento e agora a galera não está conseguindo contratar na nova lei, porque não sabe como que vai ser, que jeito que vai ser. E aí, realmente, acaba, assim, concordo totalmente com você quando você traz essa questão de precisa-se de pessoas que entendam para orientar, para capacitar, para ensinar mesmo. Eu sempre bato na tecla do ensinar, sabe por quê? Não adianta a pessoa ir lá fazer e não fazer a transferência de conhecimento, porque quando essa pessoa for embora, ninguém lá vai saber fazer. E aí, o que que vai acontecer? Vai travar de novo, vai ter os mesmos problemas, não vai ter evoluído nada, não vai ter modernizado nada, não vai ter ali construído nada para atingir justamente a continuidade. Por isso que é importante, quando a gente pensa em uma assessoria, por exemplo, ou um tipo de consultoria, tem muita gente oferecendo isso hoje, esse produto, vamos dizer, ele tem que vir com duas frentes. Você tem que trazer teoria, você tem que trazer o conhecimento basilar da lei, minimamente a normativa geral que rege, e você vai ter que ou criar ou até atualizar as normativas do órgão. Ok, tudo bem, é importante. Só que depois que você elabora a normativa, você constrói, ou que você pega essa normativa, estuda e atualiza, você tem que trazer isso para a realidade. Então, você tem que treinar. E quando você vai fazer um treinamento, por exemplo, de uma pesquisa de preço, a primeira coisa que você precisa conhecer é a normativa de pesquisa de preço daquele órgão, porque cada órgão regulamentou a sua forma de fazer pesquisa de preço, em regra. Alguns adotaram da União, etc., mas muitos construíram a sua. Se você não sentar com o agente de contratação, com a equipe de apoio, e estudar com eles aquela normativa, e a partir disso mostrar, ó, isso está escrito aqui, você vai fazer assim dentro do sistema, eles não conseguem fazer essa ligação sozinhos. E tem um caso interessante. Uma ponte, né, aí para ser construída. Pois é, e teve uma questão, e agora eu vou puxar aqui a orelhinha dos meus colegas procuradores, e puxo a minha também todos os dias quando eu faço isso, porque a gente faz, que nós fomos para uma Câmara, e aí na reunião estavam todos os servidores ali que trabalhavam com a licitação e também os procuradores ali, né, os nossos colegas. E aí, quando terminou a reunião, eles vieram conversar comigo, disseram assim, nossa, doutora, mas a gente criou todas as normativas, a gente montou, tá escrito bonitinho, então passo a passo na normativa como fazer. Não é possível que eles não consigam ler e fazer. Eu falei, doutor, sabe por quê? É porque a gente escreveu com a linguagem nossa, jurídica. Às vezes, o servidor da ponta, ele não tem, na maior parte das vezes, ele não tem formação em direito. Quem é o agente de contratação, quem é o fiscal de contrato, quem é o membro da equipe de apoio. Então, ele sabe o que você fala, mas quando você dá norma na mão dele, fala, lê e faz o que está escrito aqui, ele não consegue entender. É grego. É grego, é latim, muitas vezes é mesmo, né? Então, tem que pegar aquilo ali e tornar algo mais palatável. Então, você pega a normativa, constrói aquilo, reconstrói a partir de um olhar prático, de como ele aplica aquilo, que aí ele começa a entender o que aquela norma está dizendo. Então, o treinamento, na minha visão, ele tem que ser um treinamento amarrado com as normativas. Se você não faz isso, você vai dar uma consultoria com uma assessoria que não vai ter uma grande frutificação. E como você falou, saiu, todo mundo volta na estaca zero. Exatamente. E isso é muito interessante. Eu sou advogada, eu tenho a minha OAB, né, graças a Deus, aprovada, tenho a carteirinha, mas hoje, Daiane, assim, lógico, trouxe um conhecimento jurídico muito grande para mim isso, mas hoje eu prefiro a prática de atuar com a minha primeira formação, que eu sou pedagoga, né? Então, assim, eu amo ensinar, e aí toda essa vivência prática é de aprender a fazer pesquisa de preços na prática, de aprender a mexer no sistema, de aprender a ser uma fuçadeira na área das licitações, né? Isso eu gosto muito de ensinar e de compartilhar esse conhecimento, porque eu também sou idealista, né? Então, eu acredito que se aquele servidor que está ali, que ralou para passar num concurso, ou aquele comissionado que está ali e se esforça, e a gente sabe que tem muito servidor
tanto comissionado como efetivo, que dá o sangue ali, eu gosto demais de ver essas pessoas entendendo aquilo que ela está fazendo, o porquê que ela está fazendo, como fazer e fazer a máquina pública funcionar. Então, eu sou bastante idealista nesse sentido, sabe? Acredito muito nesse tipo de serviço e que acaba tornando efetivo e acaba as compras. Se as compras funcionam, a administração funciona muito melhor, não é verdade? É isso mesmo, exatamente. E tem um detalhe interessante nisso que você está colocando, que são 2 pontos. Primeiro, a gente até falou lá no começo da ideia de que é importante remunerar, né? Criando aí a possibilidade de remunerar esses atores, né, que a nova lei traz, o agente de contratação, equipe de apoio, alguns lugares até os fiscais são gratificados, etc. Isso traz não só um incentivo financeiro, que a gente sabe, mas também a responsabilização. Então, é uma faca de 2 gumes, né? Onde a própria lei diz, olha, você vai ter mais atribuição e mais responsabilidade. E é grande a responsabilidade. Agora é o CPF do servidor que vai direto lá, né? Então, em contrapartida, ok, você ser remunerado justo. É justo que você seja, de alguma forma, gratificado, né, por esse trabalho a mais e pela responsabilidade que está ali sendo colocada naquela função e sobre os ombros daquela pessoa. E é aí que, na minha visão, em oposição a algumas vozes que eu tenho escutado aí, eu acho que a lei, na verdade, acredita demais no servidor público. Ela está fazendo o papel, pela primeira vez, de uma lei da boa-fé. Nós aprendemos lá na faculdade que a gente parte do princípio da boa-fé, né? Mas toda vez que nós vamos para a prática administrativa, para a vida real dentro de prefeitura e câmara, o que em regra aparece? O servidor público tem que tomar cuidado, ele é corrupto, o servidor público, principalmente quem lida com licitação, cuidado com essa pessoa. Então, se parte do princípio da má-fé, né? Então, eu até escutei hoje, comentei até um pouco antes com você, pessoas falando, eu acredito que a lei deu uma liberdade muito grande para o funcionário público, para o servidor público que cuida da licitação, trabalhar. Bom, se eu não confiar, se eu não partir do pressuposto que o servidor público que lida com dinheiro público, que cuida da coisa pública, tá de boa fé, nós vamos acreditar que quem tá, né? Então nós vamos parar com essa ideia de dizer, nada pode porque o Brasil é corrupto, nada pode porque o servidor é corrupto, porque o gestor é corrupto. A corrupção existe, e ela precisa ser combatida. Mas isso não pode ser argumento para você não fazer nada dentro da administração. Então, o que precisa ter? Tribunais de conta fortes, controle interno forte, os agentes atuando dentro das suas funções, procuradorias fortes, com autonomia. Então, é isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter liberdade, sim, de trabalhar. O servidor comprador, ele tem que ter fé pública para trabalhar. E os órgãos de controle que o fiscalizem. Isso tem que ser assim a sistemática. Sim, e assim, eu concordo com você. A gente sabe que existem pessoas boas e pessoas ruins. Isso não é porque a pessoa está trabalhando no setor de contratação que ela é uma pessoa ruim, né? Todo lugar, desde que o mundo é mundo, você vai achar gente boa e gente ruim. Gente que atua certinho e gente que não atua. É a realidade.